Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para narrativa e tal, mas só para a gente estar encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. Que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu permiti, deixa eu só concluir. Aí eu devolvo para o senhor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo. Deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós, estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse isso sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Vou dizer primeiro que é a sua opinião, a minha outra opinião. Eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direito do país, do jogo eleitoral. Claro. Opinião do senhor, claro, mas uma coisa é opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo, senador. Porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Esse é um vício de quem está entrevistando. A senhora está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. O que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem eu disse, senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigada, senador, pela presença aqui. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Qual é esse projeto alternativo que os senhores estão discutindo no Senado, alternativo ao texto que está sendo debatido na Câmara? Eu não conheço o texto, né? Eu não vi o texto. Se você viu, mande para que a gente possa olhar e a gente pode debater. Por enquanto, me parece que é muito mais uma ideia, uma vontade, uma intenção do que uma materialização de uma proposta. Eu não vi o texto, né? Não estou participando das conversas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que tem uma discussão alternativa ao texto que está sendo discutido na Câmara. Então, a minha pergunta agora é, anistia para quem o senhor defende quando o texto for discutido no Senado? É evidente que não há possibilidade de aceitarmos uma anistia seletiva por todos os argumentos que eu tenho ouvido, inclusive dos senhores, da Globo e dos demais veículos de comunicação. Dória, como é que você vai anistiar 1.500 pessoas e não anistia 3 ou 4 pelo mesmo motivo? O que o senhor está dizendo, quando o senhor fala de anistia seletiva, o texto que o senhor defende é anistia incluindo o ex-presidente Bolsonaro, é isso? Não, ampla. Não é possível nós falarmos de anistia num país que tem toda uma tradição de reconciliação e de pacificação, olhando pelo retrovisor. Quem nós ouvimos falar contra de uma maneira muito incisiva contra a possibilidade de anistia, aliás, entoando palavras de ordem, se posicionando publicamente contrário, é o presidente Lula e os seus acólitos. E são justamente eles que foram beneficiários de anistia. As pessoas foram anistiadas por crime de morte, vamos deixar claro, por assalto a banco, por sequestro. E naquela oportunidade, para se reconciliar o país, não se fez uma gradação, olha, só vamos anistiar quem falou mal do governo, ou quem estava numa passeata, ou quem eventualmente escreveu um livro proibido. Senador, só um ponto aqui, que a anistia de 79, ela não foi ampla, geral e restrita. Os crimes de sangue, ou seja, os guerrilheiros, quem fez, quem matou, não foi beneficiado pela anistia. Mas sim crimes conexos de militares, ou seja, os militares que cometeram crime de sangue foram anistiados, mas os guerrilheiros não. Feita essa ponderação, o senhor falou em anistia seletiva, como a de 79 foi. A minha pergunta, é justo uma pessoa do 8 de janeiro que foi lá, pichou uma estátua, pegar a mesma pena de um comandante, um líder, que, por exemplo, um general planejando matar autoridades? É justo você botar tudo no mesmo barco? É evidente que não. Você querer pegar uma pessoa que pichou de batom uma estátua e apenar ela com 14 anos, ou alguém que está dentro da sala porque sentou na cadeira do STF ou de algum ministro, pegar 17 anos de prisão. Agora, é evidente
inocente. Ninguém é inocente. Isso está sendo feito justamente para justificar uma pena de 30, de 40 anos para o presidente Bolsonaro. O sistema quer retirá-lo do processo eleitoral. O primeiro ex-presidente, desde 1985, está sendo julgado direto numa turma, não é no pleno do tribunal. O seu delator, 11 depoimentos diferentes, mudando o tempo todo, inclusive com publicações feitas em órgãos de imprensa sério, dizendo que estava sendo coagido e o tempo todo mudando a sua condição para tentar adequar o seu depoimento. Então, está havendo uma situação muito grave no Brasil e que não é justiça. Foi o que disse o Tarcísio, na verdade, Senador, foi mal interpretado. Isso é um julgamento político e na política a gente precisa resolver no parlamento, que é o lugar da política.